eu esqueço de colocar isso, mas estamos começando mais um dia, mais uma terça-feira, com essas lives tão especiais, e eu já tenho que avisar para vocês que há uma grande chance da gente demorar um pouquinho nessa live de hoje, porque são muitos conteúdos, eu devia ter posto na lousa, porque fica mais fácil pra gente falar, mas são muitos conteúdos, são muitas coisas, e o assunto é um só, saúde! Quem é que tem aqui vida saudável, fisicamente, emocionalmente, relacionalmente, psicologicamente, intelectualmente, financeiramente e espiritualmente? Ah, que difícil, né? Quem é que consegue ter saúde em todos os pratos? A gente fica brincando de equilibrista, né? Equilibrando um prato daqui, um prato de lá. E é uma dinâmica linda esse viver, onde a gente pode trazer todas essas potências e a cada dia a gente aprende um pouco mais sobre uma coisa, sobre outra, sobre como se cuidar, porque por mais que os nossos pais nos digam que todo dia tem que acordar, escovar os dentes, fazer isso, fazer aquilo, tomar café, tomar banho, tarari, tarará, tarará, se alimentar, muitas vezes nós estamos ainda empobrecidos de referências boas do nosso dia a dia, de referências positivas sobre tudo que a gente pode fazer por nós, pelo outro e pelo todo. Então a ideia de hoje é a gente trazer as grandes referências sobre o que é saúde para mim, e não é determinar. Então eu não vou dizer para você que saúde tem que ser X ou Y, mas te trazer para discussão, para que você consiga ir aos poucos construindo isso, se perguntando e trazendo esses conceitos para sua própria vida, trazendo os questionamentos, podendo discutir internamente, será que isso é o caminho mais saudável que eu tenho para mim dentro desta área? Lembrando que eu vou falar de só 7 saúdes. Então a live de hoje promete ser um pouquinho mais longa, mas nós temos muitas saúdes, né? Muitas coisas que podem reverberar e se desmembrar de cada um desses assuntos. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Cássia, Anderson, Eduardo, Daniele Vidal. Gosto desse nome, que é o nome de uma professora, sobrenome de uma professora muito querida, que já é estrelinha cuidando da gente do céu. Gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu vou compartilhar uma particularidade. No meio de tudo isso, de todas essas saúdes, existe uma que para mim ficou bastante oculta, né? Não é oculta, como posso dizer? Ela ficou em stand-by, ficou ali reservadinha, aguardando um momento melhor, e agora, aos poucos, eu estou conseguindo voltar para ela, que é saúde social, relacional, trazer meus amigos de volta para a estrutura da minha vida. E ontem eu consegui sair um pouquinho com meu filho, foi lindo. A gente viu a Celina maravilhosa, depois eu vou ver se eu posto os benditos stories, porque eu nunca consigo postar na hora, e 10 stories seria o que eu tô fazendo agora, mas não rola aqui, eu tô vivendo, depois eu posto, depois eu me preocupo com o Instagram. Enfim, quero saber quem tá por aqui comigo, se está me ouvindo direitinho, se está acompanhando o raciocínio, por enquanto, só sabendo qual é o assunto, se a gente pode começar a pegar pesado. Vamos convidar o pessoal para entrar? Ai, tem muita gente que vai fazer toda a diferença assistir esses conteúdos. Bora convidar o povo? Quem é que tá por aqui? Me contem. Cássia, você tá por aqui ainda? A Cá fica no horário de levar as crianças para a escola e eles ficam entrando e saindo. Me dá 2 minutinhos, gente, acho que não dá tudo isso não, tá? Só vou convidar algumas pessoas e aí a gente já continua, tá bom? Pronto. Prontinho, pessoal, desculpem. Bora lá. Tudo ok, Anderson? Maravilhoso, obrigada, bom te ver por aqui. Vamos lá, gente. O que eu quero falar? Há bastante tempo, eu tenho feito um trabalho cada vez mais integral, mais completo.
E eu realmente sinto falta, que muitos profissionais não fazem, e é lógico, cada um tá dentro da sua vertente, tá tudo bem, mas eu sinto falta desse movimento. Então, assim como quando eu fazia as massagens, o Seitai, que é um tipo de alinhamento corporal, e diferente da quiropraxia americana, onde eles arrumam 2 vértebras e te pedem para voltar depois de um determinado período, tudo que a gente fazia dentro da massagem era o todo, era do fio de cabelo ao dedão de pé, e todas as articulações possíveis e que o corpo aguentasse naquele momento a gente ia ajustar. Da mesma maneira, eu permaneço procurando fazer esse olhar super integral, e essa é a ideia. Quem está passando pelos atendimentos comigo e me permite, porque eu sei que não é todo mundo que tem abertura para tudo isso, mas todos aqueles que me permitem, eu tenho feito esse trabalho mais integral e eu amo falar sobre tudo isso. Inclusive, eu fiz toda a formação que vocês já sabem, da análise existencial, onde a gente vai abranger todas as saúdes no máximo possível. Quais saúdes são essas, Gisele? Que tanto que você está falando? Eu estou falando em poder te enxergar como ser humano e, portanto, enxergar sua casca física, enxergar que esse carro, esse veículo físico que é o nosso corpo, precisa ter energia, ter vitaminas, ter minerais, precisa ter disposição para realizar aquilo que ele precisa fazer. Ele também abriga hormônios e emoções, e a gente brinca que o corpo é o fofoqueiro dos nossos outros corpos, né? O corpo físico é o fofoqueiro dos outros corpos. Quando eu tenho algum problema no mental inferior, no corpo emocional, o corpo físico vai relatar através das dores físicas, das questões que vão acometendo. E aí é olhar para saber que você tem dores e questões emocionais, saúde emocional, muito além das dores, saber que você tem questões psicológicas, saber que você tem sonhos, vontades, questões intelectuais, questões espirituais, e todo esse conjunto faz parte de uma única pessoa que está aí abrigadinha como você. E aí, o que eu quero? Abranger um pouquinho dessas saúdes. A gente já falou disso muito tempo atrás, provavelmente quem está hoje me acompanhando não são as mesmas pessoas que já viram eu falar sobre esse assunto décadas atrás, né, muito tempo atrás, mas eu quero voltar a falar disso por vários motivos. Um deles é, se eu dou atenção, não dou atenção à toa, mas é porque eu venho ainda aprendendo a cuidar de tudo isso, e eu quero compartilhar com vocês um pouco desse olhar. Eu sei que eu não vou conseguir ensinar tudo o que eu sei, apesar de eu amar ensinar, mas nem todo mundo tem interesse em saber tudo isso, mas é importante que vocês saibam exatamente que tudo isso tem um ponto, tem um lugar, tem um cantinho especial dentro da experiência de vida de vocês e que merece um olhar, uma atenção e merece uma dedicação para cada um desses temas. Eu sei que a cada fase da vida a gente vai se dedicar um pouco mais a algum desses assuntos, mas assim como a pirâmide de Maslow, né, que a gente tem aquela base, se eu tenho a saúde física boa, se eu não tô com nenhum problema orgânico, eu consigo ir subindo na pirâmide de Maslow e consigo olhar para outras questões. Mas, independente disso, quando eu preciso olhar para tudo isso de toda maneira, porque muitas vezes você não percebe que uma coisinha está começando a falhar aqui, é como se fosse uma casa. Às vezes começa uma rachadura aqui, um mofinho ali, e se a gente não dá atenção, esse mofo pode aumentar, essa fissura, essa rachadura pode ampliar, e as coisas podem começar a ruir sem a gente se dar conta. Então, a ideia é olhar para tudo isso. Feita essa introdução, eu vou começar a já falar sobre um, já linkando muitas vezes com outro, tá? Saúde física, a gente precisa, sim, de saúde, de ter vitaminas, minerais, ter uma série de questões nutricionais, mas tudo isso precisa gerar disposição, vontade de viver,
facilidade de locomoção e de colocar em ação aquilo que a gente precisa. Então, tem gente que vem às vezes, está começando a estar com estados depressivos, com alguns quadros, e não percebe, por exemplo, que tem verme consumindo por dentro a ponto de trazer negatividades num índice muito maior. Então, às vezes a pessoa está começando a ficar com quadros de entristecimento ou de falta de ar e não percebe, e aí acha que é de cardíaco, e quando vai ver está com falta de ferro. E aí começa com essa falta de ar, começa com, ai, parece que tá tudo muito difícil, muito pesado. E aí tá cheio de vermes, os vermes estão consumindo os seus nutrientes e você não consegue evoluir para outras instâncias, para outras etapas, tá com um monte de esquecimentos, de problema de memória, de foco, de concentração, e não percebe que teve um pós-Covid que ficou sequelado. Então, por que eu tô trazendo isso tudo? Não sou médica, tá? Não quero me envolver ou me colocar à frente de qualquer médico, eu não tô falando disso. Mas, às vezes, pequenos sinais que acontecem na nossa vida são resultados de alguns processos anteriores e que a gente não se deu conta. E é por isso que eu tô trazendo essa elucidação. Quando a gente volta a olhar pela naturopatia, percebe que qualidade de água que você está tomando, o que você está fazendo, como que você está se nutrindo, tá tomando aquele cafezinho da manhã típico brasileiro, café com pão com manteiga, e aí que não tem muita vitamina, que não tem algo que nutra o seu corpo na principal refeição do seu dia, ou você está conseguindo ter um café da manhã com mais tranquilidade, com mais qualidade, como é que está sendo o seu dia? E aí vai envolver tudo, desde a sua alimentação que eu coloco para dentro, mas sobretudo aquilo que eu coloco para fora. Pensando nisso, deu para ter uma primeira noção, um primeiro leque de olhar que muitas coisas vão interferir no meu dia a dia, que começam com esta questão física e que vão reverberar em outras questões, que dependendo daquilo que você se alimentar, você vai mexer com seus hormônios, você vai mexer com a sua qualidade de disposição física e, portanto, o seu alcance, o seu sucesso, o seu alcance dos seus sonhos podem ter suas questões aí, sua facilidade ou sua dificuldade. Tá fácil por enquanto? Me dá um sinalzinho aí pra gente evoluir. A partir desse olhar da saúde física, existe um outro ponto. E uma coisa importantíssima, gente, não é só a qualidade da água, mas é a quantidade. E eu falo isso porque eu sei que tenho que tomar água e eu sei também que eu não tomo na quantidade ideal. Muitas vezes, quando eu tô tomando água numa quantidade melhor, minha pele fica outra, sabe? A pele, a qualidade, uma série de coisas fica outra. Nem sempre a gente tá conseguindo, por N motivos, ingerir a água que a gente deveria, não só na quantidade, na qualidade, e até a gente que é reikiano, a maioria de vocês que me seguem aqui é reikiano, fazer reiki na água, fazer uma mentalização, uma energização. Não sabe fazer reiki? Manda amor quântico, né? O coração quântico que eu já coloquei para vocês aqui, muitas vezes ensinando gratuitamente a todo mundo para fazer. Enfim, faz uma oração, faz o que você souber, mas energiza essa água para que essa água te nutra e eleve a sua energia de uma maneira melhor, tá? Passada a saúde física, a gente vai falar em saúde emocional. Quando eu falo em saúde emocional, eu tô falando sim em qualidades de emoções, quais são os meus blocos emocionais abertos. E aí eu tenho uma pessoa, eu nem falei com ele ontem, tem um cliente meu, que às vezes ele manda mensagem assim, Gi, fala comigo! É o horário da nossa consulta, ou um pouco antes. E ao invés dele falar, oi, Gi, tudo bem? Podemos seguir para a consulta? Ele fica, Gi, fala comigo! E eu faço aquela cara de, nossa. A questão emocional do abandono ali é tão latente que ele faz esse tipo de fala. E às vezes a pessoa não percebe. E aí, por um lado, a gente finge que não percebe, dá risada, etc. Mas por outro, a gente tá atento. E aí, quando eu falo em emoções, eu tô falando em todos os blocos que podem estar muito latentes, muito gritantes,
desde os blocos emocionais de abandono, rejeição, traição. Teve uma situação que eu fui a um evento, fui convidada e tal, para um evento, e eu gravei alguns áudios de meditação para eu fazer em casa, porque eu sempre acordo cedo e faço minhas meditações e tudo. E aí eu fiz, na maior, eu esqueci de perguntar pro líder, né, se eu poderia fazer, mas eu fiz porque eu ia usar para mim e tal, e lógico, tá sempre ali comigo, não vou expor, até porque tem coisas que é de quem tá ali naquela vivência. Quem não tá, não vai entender. E aí vieram falar comigo, tudo muito preocupados, como se eu fosse divulgar aquilo. Oi, eu não vou divulgar. E aí existe uma questão de confiança, mas para a pessoa a dor de uma traição pode ser tão grande que isso fique ativo. E tá tudo bem. Eu fui lá, paguei os áudios, tá tudo bem, já paguei. Não tem problema, ia ser para mim, mas tá tudo bem. Eu já participei aqui, tá tudo bem. Eu faço outro para mim quando chegar, porque eu já tenho um modelo mental. É que já ia ficar mais pronto para quando eu precisasse, mas tá tudo bem, já paguei. Mas qual é a questão? Tem uma dor ali, tem uma dor que está latente. E a gente olha para aquilo e respeita aquilo, mas mais do que olhar e respeitar, eu preciso transformar. Então a ideia é eu comigo mesmo ou eu frente às situações, às pessoas, às circunstâncias do dia a dia, como é que eu tô lidando? É com dor, é com desafio, é com parece que tá todo mundo me afrontando, ou é com leveza? Tem gente que fala, o trânsito, quem me fecha, não sei o quê. Gente, eu nem percebo se alguém me fecha no trânsito. Se me fecha, fechou, passei, desviei, acabou. Eu não tenho essa dor de alguém me fechou. Qual é essa questão que te pega? E aí é olhar para isso, mas muito mais do que olhar, acolher, compreender as raízes disso, compreender onde tudo isso começou, muitas vezes lá na infância, ou até em situações ainda pregressas, sejam intrauterinas, sejam anteriores, entender isso, acolher e começar a transformar. Eu sei que existem dores que são muito latentes. Para mim, por exemplo, foi uma dor de luto que eu vivenciei há muito tempo. E em 2014, essa dor, 2014 não, 2012, mais vezes, tá? Foram outras vezes também, mas em 2012 isso ficou bem gritante para mim. E essa dor foi muito profunda, que até hoje, até esse ano, eu me vi pegando e reverberando situações relativas a essa dor de luto. E aí, o que que tem nessa dor de luto? Eu não confio em Deus e na espiritualidade, eu não confio que a pessoa vai continuar existindo. O que que tem ali escondido? Qual é a marca oculta que se está tendo dentro de mim que ainda está reverberando? E aí é olhar com paciência, com carinho, com acolhimento para cada uma dessas questões, dessas dores, acolher e conseguir o espaço de transformar esse movimento, porque é muito intenso, algumas dores são muito profundas e que não é um dia, um reiki, uma coisinha que vai dar conta. Existem coisas que sim, tá? Então, em alguns movimentos, algumas emoções, você faz algum tratamento e, putz, já funcionou, já mudou de página, já virou aquela questão. Mas existem algumas coisas que são mais contundentes, sabe, que tem uma dor muito mais latente e precisa de uma atenção maior e muitas vezes precisa de uma dedicação por um longo prazo a mais, tá? Então, é olhar para sua saúde emocional, o que tá doendo aí no seu coração, o que tá te fazendo sofrer, que muitas vezes não tem a ver com o outro, mas tem a ver com você. Ou seja, por exemplo, eu vou falar nesse contexto, porque eu conheci uma pessoa que ela saía de um trabalho, ela trabalhou em várias das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E ela saía de um trabalho, entrava no outro, saía do outro, entrava no outro, saía do outro, entrava no outro, e as queixas eram sempre as mesmas. Os comentários sobre as pessoas eram os mesmos. Ou seja, o problema não eram os outros, era o olhar dela para a vida, eram as dores dela que reverberavam em qualquer atitude de qualquer outra pessoa.
que continuavam sendo as mesmas. Tanto que teve uma vez que eu falei, espera, não tô entendendo, você tá falando da empresa X ou da Y? Ah, não, já tô na Y, ou então já tô na Z. E eram sempre as mesmas coisas, porque a dor tá dentro dela. E essa dor, ela reverbera no outro como espelho. Lembra, quando a gente fala, por exemplo, quando alguém fala pra gente que você não vai conseguir. O problema não é que eu não vá conseguir. O problema é que ela, dentro do contexto dela, não tem confiança para entender que ela pode e que, portanto, o outro também pode. E ela não consegue enxergar essa segurança. Ela tem uma insegurança muito maior e eu não vai conseguir falar sobre ela e não sobre mim. E se eu me deixar contaminar, eu vou no pensamento do outro, porque fala sobre as emoções e a história do outro. Gente, fiquem à vontade de escrever a hora que vocês quiserem interagir, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Questões emocionais, tudo ok aqui? Junto com as questões emocionais, muito próximo, a gente vem com a questão psicológica, que tem muita proximidade. No psicológico, eu realmente vou falar em pensamentos, em crenças, sejam crenças limitantes, sejam crenças edificantes. Eu vejo aqui na família, inclusive, que a gente tem várias crianças, enquanto uma tem um processo de julgamento muito grande, que foi criada com isso, com julgamento, com culpa, com punição, e aí ela não admite quando ela erra, porque ela não pode errar, porque se ela errar, ela vai ser punida. E outra, na hora que cometeu o erro, já fala, mãe, fiz tal coisa errada. E aí é muito bonitinho de ver, porque você vê um com um pensamento mais limitante, mas um pensamento de punição, de sofrimento, de eu não posso errar, e aí conforme eu não posso errar, mais a autocrítica, o autojulgamento é maior, a pressão interna é maior, as dores emocionais que reverberam por conta desses pensamentos e desses condicionamentos também são maiores, e aí tudo isso vai ficando, gerando um impacto muito grande. Enquanto o outro virou e fez, putz, fiz tal coisa errada, me ajuda a corrigir. Porque ele sabe que se ele faz algo errado, ele tem que corrigir. E ao mesmo tempo ele sabe que tem coisas que não vão ser possíveis. Quebrou um copo de vidro, eu não vou conseguir consertar. Eu não tenho a menininha dos elementos, né? A menininha fogo dos elementos, ela consegue juntar os cacos de vidro e fazer de novo. A gente não consegue. Mas aquilo que está ao alcance, ele pode corrigir e deve. Está sendo ensinado a isso, fez algo, xingou um coleguinha ou fez algo de ruim, você não vai simplesmente pedir desculpa. Você vai realmente pensar algo de bom e falar para ele algo que o eleve. Fez algo que quebrou, que machucou, vai lá e volta e corrige. E na hora que você volta, a dor às vezes não sai na hora, mas a gente tem aqui os olhinhos da aromaterapia. Usa o olhinho da aromaterapia, ajuda, ameniza, acolhe quando teve aquela dor, empurrou sem querer, deixou a criança cair, ajuda a levantar. Então, tudo isso fiz algo de errado, eu vou buscar corrigir. Errado, entre muitas aspas, dentro do nosso conceito ocidental e que ainda é muito dentro dessas polaridades. Mas não é sair do julgamento, do auto-julgamento e passar para uma instância de o que eu posso fazer de melhor, qual é o meu melhor, mesmo dentro de um contexto em que todos os dias da minha vida eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo algo mais. E ter essa questão da saúde psicológica é ter saúde, paz interna, de saber que sim, eu sou aprendiz da vida. E como aprendiz, eu vou escorregar na maionese de vez em quando, mas eu tenho a condição de me levantar, de surfar um pouquinho ali, às vezes, aproveitar para me divertir e aproveitar para corrigir e aprender. E quem sabe olhar e falar, ali tem a pocinha de maionese, não vou escorregar lá mais de novo, vou desviar esse caminho. Então, às vezes, é esse percurso e é deixar leve, porque muitas vezes nós deixamos o nosso percurso pesado porque fomos ensinados. A saúde psicológica vai falar de como você se vê. Eu não sei se vocês tiveram esse momento da infância, da sua história,
Mas aqui na minha casa, quando nós éramos crianças, eles tinham uma mania de tudo era anta. Ai, que anta fez tal coisa. Ai, que anta fez tal coisa. E aí todo mundo era anta. Eu falei, gente, não era um animal que eu tinha muita referência, sabe, interna do que é ou como é. Mas se você se deixar levar, você começa a se xingar mentalmente sem perceber. E nessa de se xingar ou de se menosprezar, se depreciar, você vai criando um condicionamento de que, já que eu sou assim, eu vou agir assim. E vai estar sempre dentro dessa crença limitante. E aí, de novo, a gente vai falar em como superar essas questões, só que tudo vai depender de um olhar para dentro, de um olhar para os meus próprios pensamentos. Eu no dia a dia sou eu comigo mesma. Ninguém vai estar policiando os meus pensamentos para me dizer o que eu tô fazendo, de novo, entre aspas, de certo ou errado. Se o que eu tô fazendo é gerando crenças limitantes ou edificantes. É mostrar para mim que eu posso e que eu consigo ir além, que eu consigo me desenvolver, ou que não, que eu vou estar sempre rebaixada. E esse é um dos movimentos que vai entrar na saúde psicológica. Tá fazendo sentido para vocês? E, gente, só uma observação muito importante. Eu vou fazer esse leque de passar por todas as saúdes, mas eu não vou, de maneira nenhuma, conseguir esgotar todos os exemplos, toda a ramificação que cada uma dessas saúdes tem. E aí, de novo, quando alguém vem para atendimento comigo, esse atendimento super mais completo que a gente fala, desde os aspectos físicos aos aspectos sutis da pessoa, energéticos, emocionais, psicológicos, a gente passa por tudo isso. Se a pessoa permite, a gente vai dando diretriz, eu vou dando a diretriz, o caminho para ela corrigir uma série de questões na vida dela, mas eu sei que não é simples. Um atendimento, às vezes, não vai bastar, muitas vezes a gente grava para que a pessoa volte, assista de novo, corrija uma parte da rota, uma parte das atividades, das atitudes, porque vai fazer diferença na história dela, ok? Continuando, vão me falando, se vocês puderem, vão me falando conforme vocês estão compreendendo, alcançando e acompanhando o meu raciocínio, porque às vezes a gente tá com problema em diversas saúdes. A gente sabe que tem suas lacunas, suas questões para corrigir, mas às vezes a gente tá achando que tá tudo bem, ou na grande maioria delas. E aí, quando vai perceber, tem alguma coisinha, algum detalhe discreto, que às vezes a gente tá tão focado em uma das questões e não percebe as demais, tá bom? Então, vai me falando conforme vai passando esse movimento. Falei de saúde física, falei de saúde emocional, falei de saúde psicológica e com tudo isso, a gente tem uma coisa muito importante que é a saúde relacional. Eu juntei todo mundo num pacote só, relacional aqui, que é toda a minha relação com o outro. E aí eu sei que tem derivações, tá? E nesse momento eu escolhi não falar exatamente sobre cada uma das derivações com muita particularidade, mas eu vou colocar todo mundo nesse pacote de eu me relacionando. Já falei, lembra? Eu comigo mesma, saúde emocional e saúde psicológica, tudo sou eu no meu mundo. Eu no meu corpo, eu com as minhas emoções, eu com os meus pensamentos, e é lógico que isso tudo vai reverberar para fora, mas quando eu venho já com a saúde relacional, eu vou falar em como eu lido com o outro, seja esse outro da minha família, e é lógico que tem as questões sistêmicas pela visão de Bert Hellinger, pela visão da constelação familiar, tem aí um legado, as lealdades sistêmicas, tem outras questões aí que a gente não vai aprofundar agora, porque, gente, né, senão não dá. Senão a gente vai ficar aqui até depois de amanhã. Mas na minha relação com o outro, quem é que me fere? Quem me cura? A quem eu firo? A quem eu curo? O que eu tenho para oferecer? Como eu recebo as coisas que as pessoas falam?
E aí, de novo, vai entrar... Lembra que eu falei daquela pessoa que em vários trabalhos que ela passava, a visão era a mesma, os comentários eram os mesmos? A questão não era exatamente com o outro, era consigo própria, mas o outro servia de espelho para ela enxergar aquelas dores. E se você não tá com a visão treinada de que, fulano tá me abrindo esse bloco emocional, por exemplo, Beltrano também veio e fez um comentário que me incomodou, o que neles está gerando um incômodo em mim? E se eu não tiver esse olhar, eu vou começar a culpar as pessoas fora por aquilo que é uma questão dentre elas só estão servindo para me fazer elucidar, para me fazer enxergar que aquele ponto é um ponto de dor e que eu preciso curar. Faz sentido para vocês isso? Larinha, desculpa se chegou agora. Visões sistêmicas. Gente, eu vou só fazer uma interrupção rápida no raciocínio para explicar para Lara. Visões sistêmicas são visões sobre constelação familiar. O que significa isso? É só um parêntese rápido, tá? Não tem a ver com conteúdo direto. Tem, mas não tem. É nesse sentido de que eu não vou aprofundar nisso pra gente não ficar aqui esses 5 dias e meio falando desses assuntos. Quando não, todas as pessoas nasceram de um pai e de uma mãe. Esse pai, imagina, não se preocupa, Larinha, eu te explico. Esse pai e essa mãe trouxeram 50% cada um, que fez o 100% que a gente é, com a sua bagagem genética, energética, emocional, suas crenças e tudo mais, e toda a história que teve nas famílias, materna e paterna, de avós, bisavós, trisavós, etc. Para o Bert Hellinger e toda a visão de constelação familiar, a gente traz essa bagagem nos nossos genes e junta-se a isso a nossa criação, a maneira como nós fomos conduzidos desde a infância, e a gente tem no nosso mapa, né, no nosso campo, questões que a gente chama de sistêmicas, que são essas questões relacionadas que vem pela família. E aí tem várias questões. Então, se seu pai, por exemplo, tem uma questão com financeira X. Por exemplo, por que famílias ricas geralmente têm filhos ricos com mais facilidade? Porque para eles não existe a crença do limite. Famílias pobres geralmente têm filhos pobres com mais facilidade, com mais tendência. E é porque para eles existe aquele limite, existe aquele teto. E aí, para uma família, não é possível gerar mais renda. E as crianças que nascem ali crescem com aquela visão e ao mesmo tempo com o limite que às vezes a gente chama de não ultrapassar aquilo que o pai ofereceu. Tudo isso vai fazer parte de uma visão sistêmica pela constelação familiar, mas existem muito mais coisas, detalhes, questões de saúde, questões emocionais, existem muito mais coisas. Isso pela constelação familiar. Existe essa palavra, e aí eu só vou deixar claro, rapidamente ainda, essa palavra sistêmica existe na medicina tradicional na medicina tradicional chinesa, para falar quando é do corpo todo. Então, quando eu tenho meridianos e sistemas, eu falo em acupuntura sistêmica, por exemplo, para trabalhar o corpo inteiro. E junto com a acupuntura, a gente trabalha emoções, trabalha outras coisas que também são campos mais amplos. Geralmente, a gente vai falar em campos amplos, seja na MTC, seja na constelação, tá bom? Fechado esse parênteses, dá pra entender? Foi meio rapidinho, meio mais ou menos essa resposta, mas me fala se deu pra entender. Anderson, fica à vontade de complementar aqui, porque ele é nosso especialista nessa parte. O Anderson tá aqui hoje com a gente, e eu tô muito feliz pela presença dele. E ele tá aqui, né, já tá multiverso mandalas ancestrais. Ele trabalha com constelação familiar e tudo mais. Eu sei que ele pode ter um outro jeito de explicar que talvez seja mais claro. Mas foi tudo bem? Obrigada, Larinha. Voltando, quando eu tô na relação com o outro, eu tenho a minha relação com o meu vizinho, a relação com alguém que passa por mim pela rua, pelo metrô, a relação com as pessoas que estão dentro da casa, a relação com os meus colegas de trabalho. E aí é muito engraçado, porque... Engraçado, porque eu não tô com outro termo, tá? Mas tinha uma época
em que eu trabalhava CLT bastante tempo, ficava lá 12, 13 horas, e era interessante que naquele período a Gisele de dentro de casa era uma, a Gisele fora de casa era outra. Eu me comportava, atuava, respondia, falava, tudo mais. Fora de casa, num contexto, dentro de casa era completamente outra pessoa. Porque a minha relação com as pessoas dentro da família era muito mais problemática. E por ser muito mais problemática, eu não conseguia mostrar a Gisele de verdade aqui dentro. Eu não conseguia soltar minha voz, falar quem eu sou, falar meus gostos, minhas preferências, me posicionar. Lembra, Lara, que a gente já falou sobre isso em outra live? Porque aqui dentro as coisas eram mais complexas e eu não sabia lidar. Mas fora, estava tudo bem eu ser eu. Aqui dentro não era tudo bem. Existiam as questões das punições, existiam as questões dos julgamentos, existia uma questão de condicionamento, que aqui dentro eu tinha que atender às condições que eram colocadas aqui no lar. Enquanto estiver debaixo do meu teto, tarari, tarará, tururu. E isso fez com que eu criasse duas versões, só que duas versões não sou eu. Ou eu sou uma coisa ou eu sou a outra. E realinhar isso tudo para realmente mostrar a minha essência. E aí, de novo, né? Alinhar o meu mental, aquilo que eu sinto, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E aí, o que eu faço inclui o que eu falo. Realinhar isso tudo levou anos e ainda está levando, para ser muito sincera. Não é algo que já está super harmônico, perfeito, mas estamos nesse processo, nesse caminho. Quando eu falo na minha relação com o outro, eu estou falando também em saúde relacional. E nessa saúde, às vezes você consegue, na relação com alguém, ser super saudável, geralmente aquelas pessoas que são os nossos amores, né? São os grandes amigos, a pessoa com quem eu tô, que eu tenho liberdade de ser quem eu sou. Essas relações são saudáveis. Agora, muitas vezes você vai ver, por exemplo, casamentos antigos e que as pessoas não são quem elas são. Elas estão ali cumprindo um papel e uma obrigação que uma ou a outra parte acabou meio que obrigando o outro a ser, ou que a pessoa entendeu que ela era obrigada a ser, muitas vezes a outra nem falou nada. E às vezes tem situações, por exemplo, da mulher querer. É só um exemplo que eu conheci, tá? Essa pessoa verbalizou isso. Mas a moça, ela se achava na obrigação de pagar a escola das crianças. O que ela falava? Eram as contas, escola das crianças e sei lá mais o que. Isso eu vi num evento, tá? Que eu participei, então não é ninguém de vocês aqui que eu conheça. Mas aí ela falou que em um determinado momento ela estava com muita dificuldade financeira e desesperada e não passava pela cabeça dela pedir ajuda para o marido. E aí, quando ela pediu, o marido só fez, tá, você pode pagar a escola das crianças nesse mês? Tá bom. Eu só estava esperando uma oportunidade de poder ajudar. E ela não deixava, porque ela achava que aquilo era uma obrigação dela. Então, quando ela foi criada, e ela foi concebendo que hoje em dia a gente fala que mulher é independente, mulher não sei o quê, e aí isso tudo foi criando crenças que eu não posso contar com o outro, que eu não posso depender do marido. E essa palavra criou um peso que ela não podia contar com a ajuda. Quando ela deu a oportunidade, ele estava ali, disposto a ajudá-la, só que ela não dava abertura e chance. E aí, a minha relação com o outro é sempre muito delicada, é uma linha tênue, né? Porque nem sempre é com o outro, mas é muitas vezes como eu enxergo o outro e as minhas obrigações frente a ele, frente aos contextos que eu vivencio. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque as relações são uma das grandes partes, se não for a maior, a mais importante, que faz a gente crescer no mundo.
O Emerson Vamondes tem uma fala que é: ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. E esse mudar, esse crescer, essa evolução depende da ajuda do outro, direto ou indiretamente. Não é que a pessoa chega assim, ai, vem cá que eu vou te ajudar. Não é isso. Mas às vezes é uma fala, como eu falei antes, você não vai conseguir. Você não vai conseguir na visão de quem? Às vezes essa fala faz com que a pessoa fale assim, agora eu vou só para provar que eu consigo. E às vezes essa fala vai entrar em contato com alguma dor interna e vai fazer, meu Deus, eu não consigo. Só que quando você entra em contato com essa dor, você tem a oportunidade de curá-la e a pessoa, direto ou indiretamente, serviu para você evoluir em mais um ponto. Faz sentido para vocês tudo isso? Me contem. Essa questão relacional ela é muito complexa e ela envolve todas as partes, é sempre eu com o mundo praticamente. Então sou eu com os meus colegas de trabalho, sou eu com os meus vizinhos, sou eu dentro de casa, sou eu no transporte, seja público, seja privado, dentro do carro. Como eu tô lidando com o outro que vem, que me fecha no trânsito, tá tudo bem, eu só desvio e vou embora, ou eu entendo que ele pode, sei lá, ter se distraído ou não ter visto, ou eu vou xingar essa pessoa. Tá fazendo sentido esse movimento? Beleza, obrigada. Perfeita, adoro. A partir disso, eu tenho uma outra questão de uma outra saúde, a saúde intelectual. Quando eu falo em saúde intelectual, eu tô falando obrigatoriamente, todo mundo, isso eu já falei várias vezes aqui, todas as pessoas que nasceram neste planeta estão aqui para evoluir. Ponto. Se a pessoa vai evoluir num aspecto mais biológico, orgânico, físico, que ela tem que superar uma doença, alguma questão assim, se ela vai evoluir em questões mais espirituais, se ela vai evoluir em questões, sei lá, não importa. Mas um dos grandes caminhos... Nossa, que linda, gente, desculpa, eu vou fazer uma pausa. Reconfigure la vie thérapie. Gente, que lindo. Quem é essa pessoa aqui falando em francês? Tudo aqui? Não sei. Bom dia, bem-vindo também. Quando eu tô falando em evolução, eu tô falando em também evoluir intelectualmente. Evoluir intelectualmente significa em aprender conscientemente um determinado conceito, uma determinada profissão, aprender algo e com isso expandir o meu universo interno e aquilo que eu posso oferecer para mim, para o outro e para o todo. Lembra, a gente sempre vai evoluir reverberando para mim, para o outro e para o todo. Primeiro eu melhoro a mim, eu evoluo um nível de crescimento, de conhecimento, de expansão de consciência. E melhorando a mim, eu posso também usufruir dessa melhoria, auxiliar o outro e, consequentemente, eu estou ajudando todo o planeta. E evolução intelectual, saúde intelectual... Às vezes, a gente percebe que existem pessoas ou grupos sociais que estão estagnados intelectualmente. E quando essas pessoas estagnam, quando elas travam ali, não conseguem evoluir, não conseguem buscar, procurar, progredir, aprender mais, se matricular num curso, se matricular numa atividade que traga esse nível de expansão, elas continuam bloqueadas e paradas num espaço-tempo, numa condição social, numa condição intelectual, numa condição ali que trava, que não tem evolução naquele ponto. Então, evolução e saúde intelectual faz parte do nosso processo humano de desenvolvimento. Tá fácil aqui é tranquilo, né? Tem muita gente que não para de estudar, mas não para de estudar e tá sempre para si, tá sempre na bolha. E aí quando a gente fala isso, a gente fala em que a pessoa estuda, mas é aquela quase bibliotecária, sabe? Que ela estuda e não bota um lá para fora. Isso a gente chama de obesidade intelectual. Eu não posso falar muito de obesidade, né? Mas o máximo que dá, eu procuro
estudar, usufruir e compartilhar e levar vocês comigo nessas evoluções. Pelo menos isso. E ao mesmo tempo implementar na minha prática, no meu dia a dia. Vocês estão vendo que o meu reiki não é mais só reiki, já tem reiki com apometria, reiki com florais, reiki com não sei o que. Tudo isso que eu vou estudando, eu vou colocando à disposição de vocês, exatamente para minimizar esse tema que existe, mas não é tão frequente, que é essa obesidade intelectual, mas é muito mais recorrente a gente ver pessoas que não evoluem intelectualmente, principalmente em alguns grupos sociais. Pessoa que só vai de casa para o trabalho, trabalho para casa, mas é sempre a mesma rotina cotidiana que não tem expansão ali. Então, por exemplo, uma pessoa que faz algum tipo de trabalho braçal, só chega, faz aquele trabalho, executa e volta e não tem desenvolvimentos a mais. Tudo bem aqui? Além disso, deixa eu tentar correr, porque a gente já tá bem... Nossa senhora, eu fiz quase 1 hora de live, vai fazer 1 hora, gente. Mas eu achei esse tema muito importante e desculpem por ser mais longo, mas era importante, tá? Além disso, nós temos a saúde financeira, onde aquilo que eu recebo, o que eu gero de dinheiro, o que eu gero de renda financeira, é suficiente e, de preferência, sobra para todas as minhas necessidades. Então, quando eu tô falando em saúde financeira, eu tô falando em conseguir gerar uma renda superior aos meus custos, aos meus gastos, conseguir fazer uma pequena reserva financeira, que a Itala dos Anjos chama de reserva da paz, e eu acho lindo, porque em algum momento que eu tenha necessidade, uma necessidade extra não prevista, eu tenho que ter paz emocional para saber que ali tem uma reserva e eu posso usar. Essa reserva é para a minha paz, não é para eu, só se for uma emergência, não. Surgiu uma necessidade, eu uso dessa reserva da paz. E aí, por isso que é legal ter essa consciência. Eu sei que não são em todas as fases da vida que a gente consegue fazer isso, mas o que eu vou conseguir fazer, seja uma renda extra, um trabalho extra, uma atividade diferenciada para gerar mais do que eu tenho de custos e conseguir ter essa saúde financeira para que me dê paz. A existência aqui na Terra precisa de finanças. E se eu não tiver paz com esse assunto, eu vou ficar sempre inquieto, buscando uma coisa com tanta, né, que eu acabo muitas vezes, quando a gente tá buscando demais, muitas vezes o negócio corre da gente. Então, corre até pra gente começar a ter mais equilíbrio emocional ali, e com o equilíbrio a gente conseguir ter clareza mental, ter um outro posicionamento e facilitar a nossa vida. Então, saúde financeira é uma das saúdes muito importante no nosso dia a dia. Muito não, ela é vitalícia. Sem finanças, a gente, infelizmente, nesse planeta que existimos e que estamos neste momento, a gente não vive. Já foi-se a época em que a gente trocava um saco de farinha por uma galinha, um saco, né, de laranja por uma penca de banana. Já foi-se essa época. Hoje em dia precisa passar pelo conceito financeiro. Significa que a gente não pode trocar presentes ou aquilo que está, que a gente tem em transbordo? Não, a gente pode continuar transbordando, tá tudo bem. Eu tenho o reiki toda semana e para mim é leve, é fluido fazer. Vocês podem vir e se nutrirem disso. Vocês nutram outras pessoas com outras coisas, tá tudo bem. Ou a mim também com outras coisas, tá tudo bem. Mas transbordo é uma coisa, a vida cotidiana depende de finanças, isso não tem jeito, não tenho o que negociar aqui, tá bom? E uma outra saúde extremamente importante para minha existência, que é a saúde espiritual. A saúde espiritual, sabe quando a pessoa tem tudo, tem finanças, tem trabalho, tem família, tem filho, tem marido ou uma esposa, tem tudo que ela quiser no dia a dia que a sociedade diz que deveria ter, mas tem um vazio interno, um buraco, uma lacuna que não sabe como preencher? Muitas vezes esse buraco é dessa saúde espiritual, é dessa falta de conexão espiritual. Lembrando que conexão espiritual, que saúde espiritual
não é religião, obrigatoriamente. Tem gente que se nutre de uma força divina indo para o mar. O Vitor Clay, que é maravilhoso, ele vai daqui, vai para Portugal, vai para tudo quanto é lugar, e ele tá sempre procurando o mar. A conexão divina dele pode existir de outras maneiras, seja com oração, seja com outros caminhos, que a gente vê que isso é muito nítido nele. Todo mundo que se aproxima dele fala, nossa, a gente sente paz perto dele. Mas a conexão dele com o mar é muito grande. E é dali que ele tira forças e vitalidade para seguir. Tem gente que consegue essa conexão espiritual pela natureza, entrando numa floresta, indo para um parque, sentando na raiz de uma árvore. Tem gente que consegue, tem gente que encontra essa paz dentro de uma igreja, numa missa, num culto, numa procissão, num processo ali com cânticos, sejam cânticos gregorianos, sejam os louvores, seja música gospel. Tem gente que se conecta pelos sons da natureza. Tem gente que se conecta sozinho, sentadinho, meditando. Não importa. Importa que você, não importa assim, não difere no sentido de ser restritivo, mas a questão é o quanto você se sente preenchido por uma energia superior que a tudo acolhe e que tem as grandes leis universais, e que você sabe que essas leis existem e que existe uma grande mente, digamos assim, conduzindo essas leis para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Que mesmo aquelas dores que te acometem, não te acometem por acaso, mas para te trazer desenvolvimento, aprendizado e crescimento, e que tem essa grande energia amorosa, acolhendo a todos, inclusive a você. E que você consegue se conectar com essa energia e se sentir nutrido e nutrir também o outro. Se tem aquele buraco interno, aquele vazio, talvez seja essa questão espiritual, que essa saúde espiritual que não esteja tão saudável assim. E às vezes você está tão preenchido que todo o restante vem. E aí cada um tem o seu caminho. Espiritualidade não tem regra. Cada um tem a sua maneira de se conectar. Pode ser com termo religioso que for, pode for sem termo religioso nenhum. Mas a questão é o quanto você se sente conectado, nutrido, protegido e ancorado por essas grandes leis universais que existem. Como se fala, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. É exatamente nesse caminho de que existem leis universais e essa permissão existe desde cada uma delas até todo o restante. Mas essa nutrição é extremamente fundamental. Sandrinha tá falando que ama o mar também. Fez sentido para vocês todo esse caminho, gente? Eu sei que eu fui mais longa nessa live. Eu tô tentando ser mais enxuta, mas tem coisas que eu amo falar e que precisa dessa explanação mais ampla. Mas o que eu queria que ficasse muito claro são 7 saúdes: saúde física, emocional, relacional, psicológica, intelectual, financeira e espiritual. São 7 saúdes que sim, tem suas derivações ainda, mas que a gente precisa olhar para tudo isso. E quando a gente faz um trabalho integrado, que muitas vezes eu falo, terapia integrativa, terapia do quê? Quando eu falo, o Caibalion tem as leis universais. Quando eu falo em um trabalho integrado, um atendimento integrado para todos aqueles que permitem, lembrando disso, que eu sei que não serão todos, é olhar para todos esses aspectos, ver onde você está precisando de um socorro ali, né? Onde você está precisando de um aporte maior. Então, tem pessoas que eu atendo que eu preciso ir muito na saúde física, do tipo tirar verme mesmo, sabe? Uma série de coisas assim. E lembrando que eu não sou médica, então não estou em nenhum momento substituindo a medicina tradicional, mas eu estou dizendo que temos que ter um olhar mais integrado, um olhar para se está faltando nutrição, se você está com um baixo índice de ferro e está faltando ar, é por causa disso, não é porque,
sabe? Não é porque tem outras questões aí. E aí a gente tem, dentro desse olhar integrativo, um olhar para cada um desses aspectos. Quando a pessoa me procura, a gente vai enxergar onde são as lacunas principais daquele momento, fazer esse atendimento, tirar desse SOS, né, de socorro naquele instante, e aí a gente passa para uma próxima etapa. Melhorou, sei lá, as 2, 3 saúdes principais que estavam mais graves, a gente vai seguir para um outro aspecto. Por isso que quando a gente fala em análise existencial ou outras coisas, outros movimentos, sempre a gente vai estar olhando para um todo, para a pessoa em toda a sua existência. A gente é composto por vários elementos e tudo isso precisa vir para campo na hora que a gente vai atender, para que a gente tenha um atendimento de maior qualidade, que também não adianta ficar só olhando os índices nutricionais da pessoa e esquecer né, que ela tá querendo se matar ali com um irmão ou com alguém da família. Não adianta, então tudo isso vai ser considerado. Tudo bem, gente? Aqui o Anderson tá falando do Kybalion, que está em cima é igual que está embaixo. É isso mesmo, a gente tem as leis herméticas relacionadas no livro Kybalion. Quem quiser ler, tem a Maria Helena Galvão, né, que ela fala muito sobre tudo isso, tem os estudos dela, tem livros até infantis com essas leis universais para a gente ler com as nossas crianças. Enfim, tem vários movimentos para a gente conseguir estudar isso tudo mais a fundo. Sandrinha tá dizendo que amou tudo, chegou um pouquinho depois, mas já pegou. Depois você volta do começo e vai passando por todas essas etapas, tá, Sandra? Gente, obrigada, Marquito, Anderson, Sandrinha, Val, obrigada pela presença de vocês, Larinha. Eu tô botando todo mundo no diminutivo hoje, Bruno, todo mundo, obrigada pela presença de vocês nessa live de conteúdo. Lembrando que daqui a 2 minutinhos a gente já volta para fazer o nosso envio de reiki. Nem sei o que mais eu vou botar no reiki aqui hoje, mas a gente vai fazer o nosso envio daqui a pouquinho. Vou só salvar essa live e eu retorno, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Se tiverem dúvidas, comentários, fiquem à vontade para colocar aqui embaixo no vídeo, na hora que salvar.